virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, mais um dia que vamos estar aqui com vocês neste programa maravilhoso, desfrutando da palavra do Senhor, iniciando com Provérbios, hoje, dia 28 de setembro. O provérbio diz assim: ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Provérbios capítulo 24, versículo 8. Temos como título, Homem de Intrigas. Na visão do profeta Daniel, o bode representa o império da Grécia, cujo primeiro rei Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Após a sua morte, o império se dividiu em 4: Grécia, Ásia Menor, Síria e Egito. Levantou-se um rei na Síria de feroz catadura, Antíoco IV, o pequeno chifre insolente e rebelde. Ele era especialista em intrigas. Daniel 8, 23. Um tipo de anticristo, astuto e engenhoso. Ele era um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele veio caladamente e tomou o reino com intrigas. Daniel 11, 21. Devemos ter a consciência de que o inimigo de Deus não quer a edificação da igreja e usará de intrigas para impedi-la. Por isso o apóstolo Paulo temia que houvesse entre os irmãos contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. 2 Coríntios 12, 20. Antes, ele queria que todos pensassem a mesma coisa, tivessem o mesmo amor, fossem unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Deus é amor. Que o nosso coração esteja cheio de compaixão, tolerância, capaz de compreender as dores do próximo e estejamos sempre prontos para promover a paz. Amém. Até amanhã com mais provérbios, palavra de sabedoria. Fiquem na paz e um belo domingo para todas as nossas irmãs e amadas ouvintes. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Amém, irmãs em Cristo. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 1, de domingo. Nossa leitura bíblica está em 1 Coríntios 15, do 24 ao 27, Apocalipse 14, do 4 ao 5, Apocalipse 19, versículo 11, Apocalipse 20, do 6 ao 14 e Apocalipse 21, do 1 ao 7. Ler com oração. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. Título de hoje: Os que lutam hoje pelo reino serão os vencedores. O livro de Apocalipse nos mostra o Cordeiro junto com 144.000, conforme está em Apocalipse 14, 1. Esses são os cristãos vencedores que se engajaram no viver da igreja e na luta pelo reino. O Senhor os arrebatará por ocasião de sua vinda. Eles são as primícias, sem mentira na boca e sem mácula, porque foram preenchidos da verdade. Ó Senhor Jesus!
Esses vencedores também verão o céu aberto e seguirão o Cordeiro, conforme está em Apocalipse 19:11. O versículo 14 registra: E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Estes são os vencedores já arrebatados, convocados para a última batalha contra o anticristo, o falso profeta e seus exércitos, que cercarão o povo de Deus em Jerusalém. O resultado dessa batalha está no versículo 20. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19:20. Esse será o nosso trabalho. Você quer fazer parte disso? Vamos lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo. Satanás será preso por um tempo. Durante esse período, virá o reino de Cristo, que durará 1000 anos. Você quer reinar com o Senhor? Eu quero. Durante o milênio, a terra será governada com paz e justiça. No final desses 1000 anos, Satanás será solto para provocar a última rebelião, conforme está em Apocalipse 20, do 7 ao 8. Por que ele ainda precisa provocar essa última rebelião? Porque o Senhor quer limpar da terra tudo o que for contrário ao seu governo e toda resistência ao encabeçamento de Cristo. Porém, Satanás será derrotado novamente. Nós vamos lançar Satanás para dentro do lago de fogo definitivamente. Amém. Depois disso vem o juízo final, em que Deus estabelecerá o grande trono branco. Ele julgará todos os mortos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Apocalipse 20:14. Não haverá mais morte, pois Satanás e a morte foram lançados para dentro do lago de fogo. Não há mais nada que não esteja sujeito a Cristo. 1 Coríntios 15, 25, 26. E quando chegar esse momento, o que acontecerá? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Esse é o fim dos tempos. Tudo que existe contra a sujeição e encabeçamento de Cristo será destruído e lançado no fogo. Todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Isso não inclui Deus Pai, pois o Pai não está sujeito ao Filho. Assim, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o próprio Filho também se sujeitará. Aquele que lhe sujeitou todas as coisas para que Deus seja tudo em todos. Quando isso acontecer, a contagem do tempo terminará. Virão novo céu e nova terra, e não estarão mais sujeitos ao tempo. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então, finalmente, o tempo acabará. Aqui se inicia a eternidade. Tudo o que existia no tempo passou. Vem então a nova Jerusalém como uma noiva adornada para o esposo. A partir de então, Deus estará eternamente com os homens. A Bíblia de Jerusalém traduz assim: E ele, Deus com os homens, será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Hoje ainda temos lágrimas, oposição e sofrimentos, mas naquele dia Deus enxugará todas as lágrimas. Aleluia! Amém! Quando findar o tempo e estivermos inseridos na eternidade junto com o próprio Deus, herdaremos algo totalmente novo. Apocalipse 21, do 5 ao 7. Os que não creem, os impuros, idólatras e mentirosos, terão parte no lago de fogo.
que é a segunda morte. Nós, porém, os vencedores, estaremos sempre com o Senhor. Amém. Nós, os vencedores, estaremos sempre com o Senhor. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus, pegue um papel e uma caneta, anote a sua luz na palavra, sua direção, sua demonstração. Ore e faça um grito de guerra. O importante é nós extrairmos a vida do Senhor que há nessa palavra. Ó Senhor Jesus, que nós possamos lutar, né? Hoje é o tempo de nós lutarmos pelo reino, para que assim nós viemos fazer parte desses vencedores, Senhor Jesus, porque o Senhor sempre vai estar com esses. Amém. Amanhã, com a permissão do nosso amado Senhor, nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário. Jesus é nosso Senhor. Vamos fazer a versão de Domingão! 1, 2, 3 e... Por meio da igreja, o Espírito opera. Por meio da igreja, o Espírito opera. E quem é igreja sou eu. E quem é igreja é você. Em nós o Espírito opera. E quem é igreja sou eu. E quem é igreja é você. Em nós o Espírito opera. Por meio da igreja, o Espírito opera. Por meio da igreja, o Espírito opera. E quem é igreja sou eu. E quem é igreja é você. Em nós o Espírito opera. E quem é igreja sou eu. E quem é igreja é você. Em nós o Espírito opera. Em nós o Espírito opera. Em nós o Espírito opera. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs! Estamos começando a nossa leitura bíblica neste domingo, dia do Senhor, né? Quero te dar essa boa notícia. Jesus ressuscitou, então todo primeiro dia da semana, né? Nós comemoramos a sua morte e ressurreição. Hoje, graças ao Senhor, nós podemos viver uma vida em ressurreição, porque o Senhor venceu a morte. E nós hoje podemos também estar com o Senhor nos lugares celestiais, né? Na sua morte, o véu foi rasgado de cima a baixo e abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, né? E estar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor todos os dias. É maravilhoso nós podermos todo domingo relembrar isso. Isso nos reanima, nos encoraja, né? Aumenta a nossa disposição para servir o Senhor. É sempre bom lembrar, né? O caminho para o Santo dos Santos foi aberto e nós entramos por ele. Graças a Deus. E o que nos proporcionou isso foi a morte de Jesus, né? E também a sua ressurreição. Senhor, nós te agradecemos por hoje estarmos lembrando de tudo que o Senhor fez por nós, da sua obra redentora, do Senhor como Deus vir até nós e também ter um viver aqui na terra, Senhor, fazendo a vontade do Pai, cumprindo o propósito de Deus, carregando os nossos pecados nos seus ombros. Todas as nossas iniquidades estavam sobre si e o Senhor as levou, as carregou, as eliminou. O Senhor perdoou todos os nossos pecados e nos deu uma oportunidade de ter uma nova vida. Graças ao Senhor, nós te agradecemos por isso e queremos ter uma vida com Cristo, vivendo no Espírito, como igreja cooperadora do Senhor para cumprir o seu propósito aqui na terra. Louvamos o Senhor por mais esse domingo. Amém. Graças ao Senhor.
E estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje com Isaías, né? Esse livro fala muito de Jesus, né? Profetiza muitas coisas a respeito do Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, né? Ontem nós vimos, né, a morte do Senhor, né? O viver dele, a morte do Senhor. Por nossa causa ele se entregou, né? Amém! Hoje nós vamos ler Isaías 54, que fala sobre a salvação oferecida pelo servo, que é Jesus Cristo. E fala sobre o futuro glorioso de Sião. Então vamos ler. Abra sua Bíblia junto comigo. Isaías 54, versículo 1 diz assim: Cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e afirme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. O Senhor trazendo aí esperança aí para o povo de Sião, né? Vocês são poucos, né? Mas pode aumentar a sua tenda aí, aumenta para a direita, para a esquerda, porque eu vou abençoar vocês e vai encher a tenda de vocês, né? Ó Senhor Jesus, Senhor, faça isso também com a igreja aqui, né? Senhor, abre o nosso coração e para a gente expandir, né? Para a direita, para a esquerda, e o Senhor trazer mais irmãos, mais trabalhadores, né? Para servir com a gente, graças ao Senhor. Versículo 4, não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Note aqui que o verbo está no presente, né? Ele é o marido, ele é o general, ele é o Salvador. Ele é o Deus de toda a terra. Versículo 6. Porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e do espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornei a acolhê-la. Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não mais inundaria a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia, mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você, de mim. Dos versículos 4 a 10, nós vemos o Senhor falando, né, com Israel como seu marido, né? Vemos aqui o Senhor tratando-a como esposa, né? Não vai acontecer nada, você não vai ter medo de nada, né? Se alguma coisa te sobrevier, não partirá de mim, mas se acontecer alguma coisa, eu a defenderei, né? Então, o Senhor tratando o povo aí como esposa aí, né? Isso se referindo já à era milenar. E continua no capítulo 55, né? Falando sobre o reino. Ah, todos vós que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe, governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto se pode encontrar. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vou fazer um breve comentário aqui, né? Ainda bem que os pensamentos do Senhor não são como os nossos, né? Porque nós somos tão limitados e tão difíceis, né? Às vezes é difícil até para a gente perdoar alguém, não é verdade? Mas nosso coração não é como o coração do Senhor, né? O Senhor, ele, por mais que o povo fez, por muitas vezes escolheu estar longe do Senhor, mesmo assim o coração de Deus sempre foi de buscar esse povo, né? E assim é conosco também. O Senhor está sempre nos chamando à comunhão, sempre nos trazendo de volta, né? Sempre nos guardando, né? Nos seus caminhos. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos ajuda, né? E sem Ele, nós não conseguiríamos nem voltar para Ele, né? Dependemos do Senhor para todas as coisas. Essa aliança que o Senhor fez conosco é eterna, né? Nós vamos estar com o Senhor na Nova Jerusalém por toda a eternidade, né? Então, o reino, galardão, é um prêmio, né? Que não são todos que vão participar. Mas na Nova Jerusalém, todos estarão lá com o Senhor por toda a eternidade, né? Todos os remidos do Senhor, né? Versículo 12. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Amém. Senhor Jesus. Vamos começar agora o capítulo 56. Salvação para os gentios. Aqui a gente se enquadra aí, né? Somos nós aí, os gentios. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar.
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Aqui fala de Jesus Cristo, né, que veio para salvar a todos, né, e o Senhor dá esperança para os eunucos. Eles não podiam entrar na tenda da congregação no Velho Testamento, mas o Senhor faz aqui uma aliança para com os gentios, né, para o eunuco, para o estrangeiro, né, para todo gentil que não teria acesso à salvação, não poderia estar no seu tabernáculo, estar no templo, mas o Senhor promete Jesus Cristo trazer o Salvador para todos, e todos poderão ser salvos, né? Amém. Ai dos atalaias de Israel, versículo 9. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para sua ganância. Todos sem exceção. Eles dizem, venham, vou trazer o vinho. Vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Nos versículos 9 a 12, que nós terminamos de ler, fala sobre os sacerdotes, né? Como o Senhor o chama aqui de atalaias. Atalaias é o vigia, né? Que fica na torre mais alta para olhar, ver se vem algum inimigo, né? E o atalaia também é aquele que está sempre orando pelo povo, né? E aqui o Senhor chama eles de cegos. Cegos, preguiçosos, que querem dormir. O que adianta você ter um atalaia cego, né? O que adianta você ter um atalaia que não vigia, que só dorme? Então, eles estão aí ocupando uma posição, mas não exercendo a sua função, né? Senhor Jesus, e por isso o Senhor aqui os repreende. Agora vamos para o capítulo 57, que é o último de hoje. Fala sobre a idolatria de Israel e a condenação do Senhor para toda a idolatria. Vamos lá. A idolatria de Israel é condenada. Capítulo 57, versículo 1. Os justos perecem e não há quem se importa com isso. Os piedosos desaparecem, sem que alguém considere nesse caso. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Os que andam em retidão descansam no seu leito. Mas vocês, filhos de feiticeira, vocês, descendência de adúlteros e de prostitutas, venham cá. De quem vocês estão zombando? Contra quem estão escancarando a boca e mostrando a língua? Por acaso vocês não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Vocês que se inflamam em seus desejos junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificam os seus filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? E o Senhor está se referindo à idolatria, né, e aos ídolos, que eram feitos com madeira, né? Eram feitos com estátuas em árvores. O Senhor repreende aqui a idolatria, a fornicação, a prostituição, os sacrifícios de criancinhas que eram praticados pelo seu próprio povo. Que é isso? Né? Que é isso? É inacreditável. A gente não acredita que o povo de Deus praticava tais coisas. E não confiavam em Deus, mas buscavam conselhos com feiticeiros, né? É algo abominável, né? A gente nem imagina como um ser humano pode fazer tal atrocidade, né? Então, longe de Deus, né? Quanto mais a pessoa está longe de Deus, mais ela está perto das coisas malignas, na verdade. Então, é o que acontecia com o povo. Ele se afastava de Deus e acabava se envolvendo com os idólatras, né? Casavam-se com povos idólatras, né, e acabavam adorando os deuses das suas esposas, né, ou vice-versa,
e fazia essas abominações aí diante do Senhor. E o Senhor repreende severamente aqui, condenando essas práticas, né? Entre as pedras lisas dos ribeiros, vocês escolhem os seus ídolos. Elas são a sua parte. Sobre elas, vocês também oferecem as suas libações e apresentam ofertas de cereais. Será que eu poderia estar contente com estas coisas? Versículo 7. Sobre um monte alto e elevado, vocês põem o seu leito. Para lá vocês sobem, para oferecer sacrifícios. Atrás das portas e das ombreiras, vocês põem os seus símbolos pagãos. Afastando-se de mim, vocês sobem ao leito e o alargam para os seus amantes, apresentando-lhes as suas exigências. Vocês gostam de se deitar com eles e lhes contemplar a nudez. Você vai ao rei com óleo e multiplica os seus perfumes. Envia os seus embaixadores para longe, até a profundidade da sepultura. Nessa longa viagem você se cansa, mas não diz, é inútil. Você encontra novas forças, por isso não desfalece. O Senhor expõe claramente aqui como era o viver desses idólatras, né? Eles pegavam pedras, que o Senhor quem criou, né? Não é verdade? O próprio Senhor quem criou as pedras, né? Eles escolhiam as pedras lisas, né? Para fazer ídolos com elas. O Senhor fala aqui sobre o adultério, sobre a fornicação, né? E eles vão longe, bem longe, subindo, né, nos mais altos montes, para ali oferecer sacrifícios. E o Senhor diz assim, você não se cansa, é tão longe, você vai caminhar tão longe e não se cansa. Você acha forças para chegar até lá. Que é isso, gente? Ó Senhor Jesus. Versículo 11. Mas de quem você teve receio ou temor para que mentisse e não se lembrasse de mim? Nem me levasse a sério. Será que é porque me calo, e isso desde muito tempo, e você não me teme? Será? Versículo 12. Eu publicarei essa sua justiça e as suas obras, mas isso não a beneficiará em nada. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles, um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim, herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Certo? Então o Senhor dizendo, eu não estou me manifestando com você, estou deixando você à vontade, você quer servir os ídolos? Sirva os ídolos. Mas aqueles que querem servir a mim, esses sim, serão ouvidos, né? E esses sim herdarão a terra. Mensagem de paz para os arrependidos, versículo 14. Então se dirá, aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da maldade da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz.
A paz é o próprio Senhor, né? Então, se o ímpio não quer o Senhor, ele não tem a paz. Nunca terá a paz, não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então, essa mensagem para os arrependidos é muito, muito encorajadora, porque mesmo o povo pecando, o Senhor abria uma porta para eles, que era do arrependimento. Eles poderiam se arrepender e tinham a promessa do Senhor que o Senhor iria esquecer todos os seus pecados. Nós já lemos isso nos capítulos anteriores, né? Então, o Senhor sempre dá essa chance. Você tem o arrependimento, né? Então, enquanto é tempo, nós podemos nos arrepender e nos voltar ao Senhor, né? E no versículo 15, o Senhor fala: eu habito no céu, eu habito nas alturas, né? Eu habito no santo lugar, mas eu habito também com o contrito, com o fraco, né? Com o abatido de espírito, né? E que treme da minha palavra, né? O Senhor habita com o arrependido. O Senhor habita no nosso espírito, né? Por um lado, Ele está nos céus, mas por outro, Ele está habitando dentro de nós, né? Então, o Senhor sempre nos encoraja a nos arrepender, né? Graças ao Senhor, nós temos essa porta aberta, a porta do arrependimento, né? E o Senhor está com aquele que se arrepende, né? Então, ter um coração contrito é ter um coração arrependido. E realmente, e na nossa experiência, quando nós nos arrependemos, né, temos esse espírito contrito, batido e contrito, nós realmente percebemos a presença do Senhor no nosso espírito, né? E isso ele diz: eu habito ali. Aonde? Nos céus? Sim, mas também no nosso espírito. Amém, que riqueza, né? Amém, muito bom. Ficamos por aqui. Hoje foi bem longa a nossa leitura. A irmã Lene continua a nossa leitura com Salmos, Provérbios e o livro de Efésios. Fica com a gente e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais leitura bíblica. Feliz domingo para vocês. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler os Salmos, capítulo 70. Provérbios, capítulo 24, versículo 8. E a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Iniciando a leitura com Salmos, que fala assim: Aprasa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Agora vamos ler o Provérbio, capítulo 24, versículo 8, que fala assim: quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Agora, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que fala assim. Começa com o subtítulo: O lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O lar cristão entre servos e senhores. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando
para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. E seja servo, seja livre. Agora o versículo 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Outro subtítulo que é a armadura de Deus. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Saudações. E para que saibam que estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Agora a bênção. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje termina a carta de Paulo aos Efésios. Amanhã, se o Senhor permitir, começaremos a carta de Paulo aos Filipenses. Bom dia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o ar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu
que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus